Tudo bem, pessoal? E se não tiver, vai ficar, diga ô glória. Senta, fica à vontade em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa de oração. Mais um dia de culto aí abençoado. Dia para nós buscarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Quem está feliz, diga eu.
essa felicidade também é boa, hein? Ele está feliz, eu. A nossa felicidade não é de estar tudo indo bem, é porque a gente tem Jesus na nossa vida. Diga para ele. Porque eu estou passando umas lutas aí. Você tem Jesus? Você está com Jesus? Então você tem alegria, irmãos. Luta e adversidade nós vamos ter o tempo todo. Agora, a nossa confiança, até pregava isso na sexta-feira, a nossa confiança ela precisa estar em Deus. Se a nossa confiança está em Deus, o mundo pode desabar lá fora. Pastor, a crise, o negócio está acontecendo pelo mundo, está acontecendo pelo mundo. Deixa que aconteça, irmão. Eu costumo dizer um negócio, tem crente que tem medo da vinda do anticristo. Pastor, vai levantar o anticristo, está sendo preparada a agenda do anticristo, porque aí vai ter 7 anos de paz, mas também vai ter 7 anos de guerra, vai ter 7 anos de não sei o quê, aí começa a dar um monte de número. Aí você fica toda, vou usar um linguajar bem pesado, a pessoa fica louca. Pastor, mas e se? Não deixe que aconteça, a Bíblia tem que se cumprir, irmão. De uma maneira ou de outra, a Bíblia tem que se cumprir na nossa vida. A Bíblia é verdade, diga glória a Deus. Se eu estou firmado com Deus, irmão, deixa que aconteça. Tem alguns que dizem assim, tem um presidente de um país aí que é a maior potência mundial, ele vai ser aí o mensageiro do anticristo. Não, tira a sua cabeça desse negócio. Para de ficar louco com essas coisas. Porque se não acontecer aquilo que a Bíblia diz, a gente nunca vai chegar na eternidade. Para a gente ir para a eternidade com Deus, a Bíblia ela vai ter que se cumprir. Vai ter que se levantar o anticristo, vai ter que ter a grande tribulação, vai ter que ter o príncipe das dores. Pastor, já estão falando de guerra, rumor de guerra. Deixa que aconteça a guerra, irmão. Viver é lucro e morrer é Cristo. Pastor, se tiver pela guerra, cair uma bomba em cima da igreja, irmão, a gente não vai nem ver. Provável que a gente escuta só um barulho assim, depois disso mais nada. O bom que escuta os outros. E se cair, se acontecer, a gente vai para a glória, viu, graças a Deus. Se eu estou firmado em Deus, eu estou firmado na palavra, irmão, não importa o que aconteça, não devemos temer aos homens, não devemos temer o que vai acontecer, devemos guardar a nossa fé em Deus, como o apóstolo Paulo disse, no finalzinho da carreira, acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, e acabou, meu irmão, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé, sobrou fé, tem que sobrar fé, diga a glória a Deus. Em nome de Jesus, guarda isso no teu coração, tá? Vamos servir a Deus, firmar os pés na palavra de Deus, que é o mais importante, estar firmados com Deus, estar firmados em Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Vamos para a palavra de hoje, Lucas capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia. Estava meditando nisso aqui essa semana e eu extraí aqui uma mensagem que Deus colocou no meu coração, e nós vamos estudá-la. Uma coisa aqui muito importante. São 2 assuntozinhos, tá? São 2 assuntos, mas dentro desse assunto tem muita coisa a ser estudada. Capítulo de número 2, versículo 39, é o ponto de partida. O subtítulo diz: O menino Jesus no meio dos doutores. E aqui tem uma revelação para nós. Capítulo 2, versículo 39. Havia uma festa, nós vamos ver. Havia um alistamento, nós vamos ver. Havia ali uma prática, um costume da época, e a família de Jesus, a família terrena dele, José e Maria, seu pai e sua mãe terrenos, seus tutores, e nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus,
A Maria, ela foi muito bem-aventurada, glória a Deus e aleluia, gerou o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? E eles tinham cuidado de Jesus. E aqui no capítulo 2, no versículo 39, diz assim, ó: e acabaram de cumprir tudo, segundo o que, pessoal? A lei do Senhor. Irmãos, aqui é só uma pincelada de leve. A Bíblia está dizendo aqui que eles cumpriram tudo segundo a lei do Senhor. Então, nós temos que aprender a ser cumpridores da lei do Senhor. E cumpridor do quê? De tudo. Eu não posso cumprir uma parte da Bíblia, aquilo que me convém, e a outra não. Faz dias que eu não prego tão afinco sobre isso, né? Não é o foco da mensagem de hoje, mas uma pinceladazinha de leve, um parênteses. Como é que eu estou servindo a Deus? Eu digo que eu sou um cumpridor da lei e eu não consigo liberar perdão. Quem que mandou a gente perdoar 70 vezes 7, pessoal? Quem que mandou perdoar 70 vezes 7? Não foi Jesus? É a lei de Deus. Se Jesus falou que nós temos que perdoar, irmão, é necessário perdoar. Ah, pastor, é que eu tenho razão. O senhor não sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Eu sei sim. Eu sei que Jesus carregou uma cruz, todo machucado, todo ferido, levou ela até o alto do monte, o chamado Monte da Caveira, colocou ali a cruz dele, foi ali crucificado, colocaram um prego na mão dele, prego no pé dele, despiram ele, e ele levou sobre si os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades. Aquele que subiu na cruz, ele mandou: perdoa. Nós temos que cumprir toda a lei, pessoal. E o perdão é uma coisa dela que tem pegado muitos cristãos pelos pés. Tem feito muita gente perder bênçãos. Falta de perdão vai dar problema, pessoal. Então, abre o coração aí, porque o perdão ele faz mais, é melhor para você do que para quem errou contra você. O perdão faz bem para aquele que dá. Aquele que libera o perdão, essa pessoa, ela vai ser ali alcançada por Deus, o amor de Deus vai tomar a vida dela e as bênçãos não serão retidas em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Não é a mensagem de hoje ainda, mas vamos lá. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a cidade de Nazaré. Irmão, isso aqui é importante eu falar. Chega um momento, né, que, por exemplo, daqui a pouco vai acabar o culto, você vai fazer o quê? Eu vou para o restaurante. Glória a Deus. Convido o pastor. Brincadeirinha, né? Você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para os seus afazeres, né? Isso aqui nós temos que dar uma atenção. Porque não é porque acabou aquele momento ali que eu tenho que deixar tudo para trás. Acabou ali, né? Fizeram ali o cumprimento da lei, voltaram cada um para a sua cidade, para Galileia, para Nazaré e tal. Vamos lá, 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram para Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus aonde? Em Jerusalém. E não souberam quem? Irmão, misericórdia, aqui está a nossa mensagem. Vamos lá. Vou pegar no pé das mamães, porque a mamãe é mais fácil dar exemplo nessas horas. Cadê mamães? Mamãe, vovó. Tem mamãe que já é mamãe, já é vovó, já até bisavó, né? Mamãe, vovó. Você pega um prato de comida sem lembrar do seu filho?
Você deita a sua cabeça no seu travesseiro sem saber se o seu filho está descansando, está bem acolhido, está bem agasalhado? Não fica, né? Não fica, irmão. E isso aqui é um problema. Eles voltaram para a sua cidade, depois de estar na festa, ele estava ali, estava com a multidão de gente, todo mundo celebrando a Páscoa, acabou tudo, voltaram para as suas casas e Jesus ficou em Jerusalém. Isso aqui eu sempre tive um pouquinho de dificuldade para entender. Mas Jesus diz na palavra, Jesus na forma da palavra, a palavra do Senhor diz que pode. Não é normal que aconteça, né? Mas pode uma mãe esquecer do filho que amamenta. Porém, o Senhor nunca se esquece. Diga a glória a Deus. Mas ela esqueceu. A Maria foi, o José foram, celebraram a festa, comemoraram a Páscoa, festejaram, as caravanas começaram a retornar e Jesus ficou para trás. E muitas das vezes isso tem acontecido na nossa vida. A gente está celebrando, a gente está até fazendo ali aparentemente o que agrada a Deus, e muitas das vezes a gente está voltando para casa e esquecendo de Jesus. Às vezes a gente está voltando e deixando Jesus para trás. Vamos lá, vamos ampliar aqui a mensagem. Versículo de número 44, perdão. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Pai com P maiúsculo, Pai do céu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Da glória a Deus. Vamos lá, vamos analisar a situação, o contexto dessa mensagem. Eles foram para a festa, celebraram, acabou a festa, estão voltando para casa, caminharam um dia. Depois de um dia, eles sentiram falta de quem? Cadê Jesus? As tribos, elas andavam separadas, homens para um lado, mulheres para o outro, né? Elas iam assim, né? Fileira a fileira. E o José pensou: menino está sempre perto de quem? Da mãe. A mãe está ali, a mãe vai dar de comer, a mãe vai ver se precisa trocar de roupa, se está suado, se tem que tomar banho, se não tem que tomar banho. E o pai fica com a outra parte, né? E aí a mãe ficou se perguntando: ele deve estar com o pai deve estar brincando com ele brincando com o pai, deve estar se divertindo, né? No caso de José, deve estar até escolhendo uma madeira para fazer uma mesa. E José era carpinteiro. Deve estar escolhendo ali uma madeira, deve ter achado um pedaço de tronco no meio do caminho, já vai fazer um brinquedo, um carrinho para ele, já vai fazer um negócio. Está lá com o pai. O pai pensava: está lá com quem? Com a mãe. E a mãe pensava: está lá com o pai. Quando eles se encontram, acabaram o primeiro dia de caminhada ali, cadê Jesus? Eu pensei que estava com você.
Não, eu pensei que Jesus estava com você. Meu Deus do céu, cadê Jesus? Alguém viu Jesus aí? Meu filho, Jesus! Não vi não, deve estar com os primos. Vai lá na tenda dos primos. Tá, Jesus está aí? Jesus também não está ali. Caçaram ele o dia inteiro. Nada de Jesus. Mas um dia, voltando para trás, vão voltar a Jerusalém, que ele deve ter ficado lá. Mas um dia sem Jesus. Já são quantos dias? Um dia para lá, um dia para cá, mais um. 2 dias sem Jesus. Chegaram em Jerusalém. Começaram a procurar Jesus, mais um dia procurando Jesus. No terceiro dia, eles foram encontrar Jesus na onde, pessoal? Dentro do templo. Irmãos, aqui está a outra parte da nossa mensagem. Jesus sempre esteve no templo. Por que eles ficaram procurando Jesus em outro lugar? Quando a mãe de Jesus acha, Maria acha, meu filho, eu e teu pai, eu ansiosos te procurávamos. Ele olhou e falou assim, ó, você não sabe que me convém tratar dos negócios do meu pai? Os negócios do meu pai se tratam aqui no templo. Eu estou aqui com aqueles que conhecem a palavra do meu pai. Eu estou o tempo todo aqui. Em outras palavras, por que não me procuraram aqui primeiro? Por que está me procurando em outro lugar? E aqui tem 2 coisas que nós vamos estudar hoje. Primeira coisa, não vá a lugar nenhum sem Deus na sua vida. Não aceite ficar na sua vida sem a presença de Deus. E muita gente, que não é o nosso caso, diga glória a Deus, não é o nosso caso, mas muita gente tem andado sem Jesus, mesmo sendo um cristão. Sou homem de Deus, sou mulher de Deus, sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, e está fazendo as coisas, está indo para os lugares e não está levando Jesus. Os pais de Jesus andaram um dia para lá, um dia para cá, mas um dia procurando. 3 dias sem Jesus. Desculpa o que eu vou falar, irmão. Mas quanto tempo a gente está aceitando ficar sem Jesus? Sem fazer uma oração, sem ler a Bíblia, porque Jesus é a palavra. Jesus é o quê? A palavra de Deus. Marca aí que nós vamos voltar. Abre em João capítulo 1, que você vai ver, ó. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. Olha lá, ó. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A gente não pode ficar sem Jesus, irmão. Ah, pastor, mas um dia? O que tem um dia? Ah, irmão. Um dia tem muita coisa. E um dia acontece muita coisa. Uma criança pequena, 1 minuto sozinha. Acontece muita coisa ou não acontece? Como é que fica a mãe? O gordinho tá ali, ó. O gordinho começou a engatinhar, o gordinho começou a dar os passinhos dele, né? A mãe fica como? Cuidado, meu filho. Ó, cuidado o tempo todo, né? Assim faz. A mãe fica lá, ó, pra cercando a criança. Se deixar sozinho, meu irmão, é um perigo. Agora imagina um dia sem Jesus, irmão. O crente não pode ficar sem Jesus nenhum dia. Nem a metade de um dia, irmão. A gente tem que ser de Jesus o tempo todo. Diga a glória a Deus. Tem que ser de Jesus o tempo todo. Vamos lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus era o Verbo. O Verbo é a palavra falada. Quando o Senhor disse, haja luz, Jesus era aquela palavra, o haja, o haver. Houve luz. Jesus fez a luz. Tudo foi feito pela palavra, tudo foi feito por Jesus. Jesus é a palavra.
Como é que eu sou de Deus e eu estou ficando sem a palavra? Ou seja, eu não estou andando em conformidade com a palavra. Não é o nosso caso. Diz a glória a Deus, mas tem muito crente que só é crente dentro da igreja. Saiu da igreja, vira um demônio. Tem um pastor amigo meu, foi meu líder por um tempo, e esse pastor, ele contava de uma irmã que um dia chegou na igreja e falou assim: pastor, você não tem um quarto para alugar aqui na igreja? Quartinho para mim, para minha família? Ué, mano, quartinho para alugar na igreja? A senhora foi despejada da sua casa? O que foi, né? Não, mano, não tem por quê. O pastor, porque na igreja, o meu marido é uma bênção na igreja. Aquele louvo, aquele bate-palma, aquele levanta a mão, aquele ama até o Senhor. Aqui na igreja a gente anda de mão dada. Aqui na igreja, o cabelo da esposa, ó. É homem falando, tirando o cabelo da esposa de cima, né? Aqui na igreja ele é um bom pai. Aqui na igreja ele é um bom marido. Aqui na igreja ele é responsável. Quando a gente sai da copa para fora, ele já solta a minha mão. Ele chega dentro de casa e já fala uns 4, 5 palavrão. O cachorro vem na reta dele e já dá um coice no cachorro, é um cavalo. O cachorro já sai caindo. Pastor, na igreja meu marido é um santo. Lá em casa ele é o demônio. Nós temos que ser de Deus o tempo todo e aonde a gente estiver. Diga a glória a Deus. A gente não pode ficar sem Jesus, a gente não pode ficar sem a palavra. Um dia, muito tempo, para um crente ficar sem Jesus. Estou falando que você tem que ficar alienado. Pastor, a Bíblia diz que tem que meditar na palavra de Deus de noite, então eu vou ficar o dia inteiro com a cara na Bíblia. Eu digo aqui, palavra dita, palavra, não. Mas é guardar a palavra no coração. O salmista disse: Deus, como disse, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A gente tem que esconder a palavra no coração. Isso é andar com Jesus o tempo todo. Isso é não aceitar ficar nenhum dia sem Jesus. Ficar sem orar, sem ler a Bíblia, sem ouvir um louvor, ter comunhão com Deus, ter momentos com Deus, entrar no quarto, fechar a porta, ficar sozinho com o Senhor, como eu preguei esses dias atrás. Um dia para lá, sem Jesus. Um dia para cá, sem Jesus. Mas um dia procurando, e agora é outra parte da mensagem. Por que a gente está procurando Jesus onde ele não está? Muitas das vezes a gente tem procurado Jesus aonde ele não está. Isso é um problema, irmãos. Que Jesus estava no meio dos doutores, dentro do templo, tratando dos negócios de quem? Deus. Aí a mãe dele chegou e falou: por que você fez isso? Não fiz nada. Eu estava aqui o tempo todo. Você que me procurou no lugar errado. E às vezes a gente tem feito isso, irmão. A gente tem procurado Jesus na vida do ser humano, do homem. Porque eu sou pastor, se o obreiro, se a igreja. Procurar Jesus aqui, ó. O templo para nós é a palavra de Deus. O templo também é a igreja também. Diga a glória a Deus. É o lugar que nós vamos ter um contato maior com a palavra de Deus. A revelação de Deus. Jesus estava no meio dos doutores, daqueles que pregavam a palavra de Deus. Pregavam a verdade, não aquilo que convém a um ou a outro ou até ao pregador. Jesus está aonde a palavra é pregada. Diga a glória a Deus. Eu vou fazer o culto lá na Aroeira, né? Ali no nosso Prudêncio Tomás. Eu vou fazer o culto lá. Ali é o templo que nós vamos pregar a palavra de Deus.
Eu vou fazer o culto na casa do irmão no bairro aqui, no bairro tal. Ou lá no 14, né? Lá, não sei nem para que lado do 14. Eu faço assim, mas é só de costume, né? Eu fico meio perdido na geologia do local, né? Eu vou lá no 14 pregar a palavra. Ali vai ser o templo que eu vou pregar a palavra de Deus. Jesus vai estar ali. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, ele diz que onde houvesse 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estaria presente. Então, quando nós nos reunimos para falar da palavra de Deus, Jesus está ali. Diga glória a Deus. E às vezes a gente tem procurado ele numa religião, numa pessoa, numa prática sacerdotal. Não. Jesus está no templo. E a gente tem que procurar Jesus no lugar certo. Às vezes estamos procurando ele no lugar errado. Segundo Crônicas, capítulo 34. Ih, rapaz, abri na marca aqui, hein? Parecia até que estava marcada a Bíblia. Virei a página, era ela. Segundo Crônicas 34, versículo de número 8. Aqui o rei Josias, ele começou a reinar e a cidade estava destruída, irmãos. Destruída, né? Imagina um prefeito, ele assumir o governo de uma cidade e tem que fazer tudo. As ruas estão esburacadas, o hospital não funciona, as escolas não estão funcionando, os professores estão tudo perdidos, não tem material para trabalhar, a infraestrutura não tem saneamento, não tem nada. O transporte público está quebrado, está tudo destruído, iluminação pública não tem, está faltando luz, está faltando água, está faltando tudo. O prefeito tem que chegar e fazer tudo, vida mesmo livre. Ele tinha que chegar e fazer tudo. Foi a situação de Jesus. Tinha idolatria, tinha coisa errada, a cidade estava tudo destruída. E ele começou a reinar, ele começou a colocar tudo em ordem. Diga a glória a Deus. Começou a colocar tudo em ordem. Versículo 8, ó. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Zatã, filho de Azalias, e a Maceias, maioral da cidade, e Joá, filho de Joatás, registrador, para repararem a casa de quem? Do Senhor seu Deus. Então, primeiro ele chegou, ele foi fazendo ali, né, arrumando a cidade. Começou a arrumar aqui, arrumou infraestrutura, arrumou saneamento, arrumou iluminação, mandou arrumar as praças, e foi arrumando, arrumou a casa real, e foi arrumando, e arrumou. 18 anos. No 18º ano, agora eu vou reparar a casa do Senhor. Tem gente que está arrumando tudo, irmãos. E está deixando por último a casa de quem? A casa do Senhor. Quando na realidade a casa do Senhor deveria ser primeiro. Eu não anotei aqui no meu esboço, mas eu lembro do rei Ezequias, que no primeiro ano do seu reinado, quando ele assumiu o reinado de Jerusalém, de Israel, a casa do Senhor estava fechada. Acás, o pai dele, tinha fechado a casa de Deus. E há muito tempo não tinha nem a festa da Páscoa. Primeiro ano dele, ele mandou abrir a casa do Senhor, reparou as portas, mandou chamar os sacerdotes. O rei Josias foi uma bênção, diga glória a Deus. Porém, ele fez tudo primeiro e por último, ele mandou arrumar o templo. E quando eles arrumaram o templo, vai lá para o versículo de número 14. Eles estavam aqui arrumando o templo, né? Aí ele mandou o pessoal lá, os sacerdotes, os levitas, os que eram constituídos sobre a obra, né? O pessoal que trabalhava na obra. Versículo 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o Quias, o sacerdote, ele achou o que, pessoal? O livro da lei do Senhor, dado pelas mãos
de Moisés. Hilquias respondendo, disse a Zatão, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Zatã. E Zatã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos do superintendente e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Zatã, escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro, e Zatã leu nele perante o rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Hilquias, e a Eliseu, filho de Zatã, e a Abdon, filho de Mica, e a Zatã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel de Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Portanto, nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. Puxa, misericórdia. Quando ele leu o livro, quando ele ouviu as palavras da lei de Deus, ele ficou escandalizado. Ele rasgou as vestes dele. Como é que nós podemos ficar tanto tempo sem a lei de quem? A lei do Senhor. Quando ele rasga as vestes dele, está dizendo: como que pode ficar tanto tempo sem a lei de Deus? E aqui une as duas coisas que eu estou falando hoje. Ele ficou muito tempo sem a lei e ele não procurou no lugar correto. Porque vamos lá, acharam o livro da lei do Senhor. Diga glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Amém? Acharam o livro da lei. E aonde que ele estava? Dentro do templo, da igreja, o tempo todo. Há 18 anos ele estava andando na cidade e ninguém tinha entrado no templo. A hora que eles entraram no templo, eles acharam o livro da lei do Senhor. Eu vou ter que procurar Jesus no lugar certo. Jesus está na palavra. Jesus é a palavra. Nós não podemos ficar sem a palavra. Nós não podemos ficar sem Jesus na nossa vida. Como é que vai? Não entra na minha cabeça. Desculpa o que eu vou falar, mas não entra na minha cabeça. Uma pessoa ficar tanto tempo sem Jesus. Porque mas é um dia é muito tempo. Um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia para Deus. É muito tempo, irmão. É muito tempo. Não é o nosso caso. Diga a glória a Deus. Uma vez eu repreendi uma senhora que ela não é nem da nossa igreja. É de uma outra congregação. Ela é de uma outra congregação cristã. E eu ia alugar uma casa dela. Em Nova Alvorada do Sul, isso. E aí, eu fui para alugar a casa dela. Fui lá ver a casa, uma casa muito boa. Estava morando no fundo da igreja também, só que eu estava tendo alguns problemas morando no fundo da igreja. Que tinha uma turma lá que não tinha limite. Quando eu olhava, tinha gente sentada na minha sala. Imagina. Às vezes estava no banheiro, saía do banheiro. Como é que a gente sai do banheiro? Exausto, né? Aí, tinha gente na minha sala, sentado, vendo televisão. Pastor, estou vendo aqui o missionário aqui. Tu tem o show da fé na sua casa, é? Eu tenho nossa TV brasileira. Tá gostando do culto? Aí eu falei, vou alugar a casa, porque, né? Soltar. Uma hora vai dar problema. Não tinha privacidade dentro da minha casa. Aí eu fui alugar essa casa. Aí eu estou olhando a casa é muito boa. Aí a gente começou a falar, conversar. Ela perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Não, eu também sou crente. Eu sou crente da Igreja tal. Ela falou o nome dela, ela é uma cristã também.
de uma congregação cristã e tal, né? E a gente conversando e tal, de santidade e da palavra de Deus. Estava gostoso o negócio. Aí ela perguntou para mim: pastor, como é que é a Santa Ceia na sua igreja? Verdade que lá tem mais de uma vez no ano? Eu falei, tem. Lá tem pelo menos 12 vezes no ano. Pelo menos 12 vezes está garantido que a gente participa da Santa Ceia. Ainda tem depois a Santa Ceia dos obreiros, a Santa Ceia dos pastores, né? Aí tem aqueles dias especiais que a gente acaba servindo a Santa Ceia, né? E tal. Mas é pelo menos 12 no ano, uma vez por mês. Aí falou assim, na minha igreja é uma vez no ano. Falei, não tem problema, é a direção da igreja. Aí Jesus disse na palavra, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que fizeres em memória de mim. É em memória dele? Está valendo, mas eu acho muito distante uma vez no ano. Mas enfim, isso aí são denominações. Cada denominação tem a sua direção. O nosso missionário tem a direção de uma vez por mês. Glória a Deus e aleluia. Aí eu falei, uma vez no ano? Eu falei, puxa, esse dia deve ser muito especial para vocês. Eu falei para ela, deve ser muito especial. Porque uma vez no ano, a igreja deve ficar gente para fora. Ela virou e falou assim, pastor, esse ano eu não fui. Como é que é? A Santa Ceia na sua igreja uma vez no ano. E esse ano a senhora não foi? Eu falei, não fui. Eu falei, por que a senhora não foi, minha irmã? Porque tem uma festa da família lá. Eu falei assim, o ano que vem eu tomo. É uma vez no ano a senhora perdeu? Aí eu perdi até o prazer de alugar a casa daquela mulher. Eu falei, não, mano, isso não pode, mano, a senhora está errada. Eu falei, desculpa, a senhora não é meu ovelha, eu não devia estar te repreendendo. Mas a senhora está errada, irmã. Como é que a Santa Ceia é uma vez no ano e a senhora perdeu? Eu já acho uma distância muito grande. Uma vez no ano. É a direção deles. Glória a Deus e aleluia. A senhora perder, se única vez no ano a senhora perder, isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo. A senhora, quer dizer, agora, se depender dessa comunhão para a senhora ir para o céu, só o ano que vem. Tem que torcer para Jesus não voltar nesse um ano. Porque se Jesus voltar esse ano, você está sem comunhão. Você não participou da comunhão do corpo e do sangue. Ai, pastor, está amarrado, é verdade. Agora que eu parei para pensar. Falei, agora, minha filha. Agora a senhora deveria de procurar o seu pastor, o seu sacerdote, não sei como é que chama lá, pedir perdão a Deus, pedir para ele, por favor, pelo amor de Deus, misericórdia, faz a Santa Ceia aqui para mim, que eu não posso ficar sem comigo. É muito distante. A gente não pode nem ficar sem Jesus e tem que procurar ele no lugar correto. Êxodo capítulo 33. Eu estou quase terminando, tá, pessoal? Êxodo 33, versículo 12. Ficar sem Jesus, né? Ficar sem a palavra, ficar procurando ele, não, né? Jesus está aqui, Jesus está lá, Jesus está lá, Jesus está na palavra, irmão. Jesus está no templo. A gente tem que procurar ele no lugar certo. Diga glória a Deus. Procurar Jesus no lugar certo, irmão. Tem que procurar Jesus onde realmente a gente vai encontrar, que é na palavra de Deus. No templo, na pregação. Jesus estava no meio dos doutores. Onde é que a gente está procurando ele, irmão? Capítulo 33, versículo 12. Moisés roga a Deus pela sua presença. Diga glória a Deus. Agora presta atenção numa coisa. Quem que vai rogar a Deus pela presença de Deus? Moisés. Irmão, o homem que viu a sarça que ardia e não se consumia.
O homem que Deus falava diretamente com ele. O homem que Deus falou assim, olha, vou mandar 10 pragas no Egito. Esse cara, ele roga a Deus pela presença de Deus. E olha o que vai dizer aqui no versículo 12, ó. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça os meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Diga glória a Deus. Então disse-lhe, se há uma presença contigo, não lhes faça dúvida. Pois se saberá agora que tu achado graça do teu olho, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que acha da face da terra. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso, e eu sei, porquanto achaste graça nos meus olhos, e te conheço por teu nome. Diga a glória a Deus. Olha que Moisés fez, coisa linda. Moisés chegou para Deus e disse, Senhor, nós não aceitamos sair daqui sem o Senhor na nossa vida. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos dar mais um passo. Nós não vamos a lugar nenhum se o Senhor não estiver com a gente. Como se saberá isso? Não é pelo Senhor andar com a gente? O que Moisés queria, pessoal? Que o Senhor fizesse o quê? Andasse com eles. Não anda sem Jesus, não. E o Senhor diz para ele assim, eu vou andar contigo. Diga a glória a Deus. Eu vou andar contigo, e quando eu andar contigo, é para te fazer descansar. A pessoa que anda com Jesus, ela vai ter descanso. Diga a glória a Deus. Ela vai ter paz, ela vai ter alegria, ela vai ter felicidade. Ela vai ter bênção de Deus na vida dela. Toda pessoa que anda com Deus, ela vai desfrutar das bênçãos de Deus. Diga a glória a Deus. Não aceite andar com Jesus, não aceite andar sem a palavra. Procura Jesus no lugar certo da palavra. Seja essa pessoa de Deus, irmão, de oração, de leitura bíblica, de igreja. Ai, pastor é chato, fica falando tem que ir na igreja. Você quer achar Jesus aonde, irmão? Se não é na igreja. Se é onde é pregada a palavra, né, Gordinho? Não é verdade, Gordinho? Acha Jesus na palavra, irmão. Para de procurar Jesus em costumes. Para de procurar Jesus em religiões. Jesus é a palavra de Deus, da glória a Deus. Lá em Apocalipse diz, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Procure ele no lugar certo. Você vai achar Jesus, ele vai andar com você e você vai ser abençoado. Diga a glória a Deus. Aplauda Jesus que ele merece. Diga a glória a Deus. Diga a Deus. Diga eu procurar Jesus na palavra. Fique de pé em nome do Senhor. Nós vamos orar. Eu queria pregar até um pouquinho mais, mas o meu relógio já me acusou lá. Está na hora, senão não dá tempo, tem que dar recados. Mas Jesus está na palavra. Não anda sem ele, não. Um dia para lá sem Jesus. Mas um dia para cá sem Jesus. Mas um dia rodando, pirulitando, né? Foi para lá, cadê Jesus?
tempo todo no templo. Oh, misericórdia. Eu continuo é você, colocamos no teu coração. Somos Pai de Deus. Pai de Deus. Muito obrigado, Pai. Nós vamos colocar não espaço aqui, se a sua presença não for conosco. Não é fácil subir daqui se o Senhor não estiver com gente. É aqui que nós nos encontramos com o Senhor através da sua palavra. Se algum momento nós andamos com o Senhor, tomamos decisões para o Senhor, se nós fizemos qualquer coisa sem o Senhor, e ela nós vamos buscar o Senhor da sua presença. Nós vamos fazer a sua vontade e temos a certeza de que a vida será em todos os irmãos. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Adora o Senhor. Aleluia. Mas a alegria vem de manhã. No caminho tu és fiel. Já te promessa, Deus que não é entrar em ti. Pode mas a palavra vai se cumprir. Meu amor, posso adorar, mas a alegria vem de manhã. Não te dou, tu és fiel. Eu não me conformo mais, Deus. Promessa, Deus que não é homem pra mentir. Pode pagar, tu pode mudar, mas a palavra vai te cumprir. De promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai te cumprir. E você não vai muito obrigado, porque eu venho, você não está comigo, você não vai andar comigo, e eu sou o Senhor, e eu creio, e
na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir forte o nosso Deus. Aleluia! Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Pode sentar, fica à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus, o pastor já vai encerrar. Daqui a pouco eu vou lhe entregar aqui. Eu vou deixar até para o irmão Manuel. Deixa aí no cantinho, meu filho, ó. O azeite que foi consagrado pelo pastor Jaime de Amorim Campos. Daqui a pouco eu vou entregar para você. Todas as nossas igrejas estão entregando esse azeite, esse óleo, para você ungir a sua casa, para você ungir a sua família, declarando que todo mal está destruído em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E Deus há de nos abençoar. Ele vai passar com o envelope do dízimo da oferta para quem precisa, em nome de Jesus. Pastor, hoje eu trouxe aqui o meu dízimo, hoje eu trouxe aqui a minha oferta. Deus há de operar, Deus há de nos abençoar. Diga glória a Deus. Pastor, é tão importante esse negócio de dízimo. Ô, irmãos, é a provisão da casa de oração, né? Ele disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? É o dízimo, é a oferta que mantém uma igreja de portas abertas. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E tem uma bênção, eu comentava essa semana, né? A Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 10, nesse versículo, ele diz assim, ó, eu abrirei, diz a glória a Deus, eu já abri janelas no céu e derramar bênçãos sem medidas sobre nós. Muitas das vezes eu quero as bênçãos sem medidas, mas eu não tenho feito ali o que a Bíblia manda para as janelas se abrir. Tem que fazer. Eu quero uma janela no céu aberta derramando uma bênção sem medida. O que vai fazer isso acontecer na minha vida? A minha fidelidade a Deus. Quando eu sou fiel a Deus, Deus vai abrir janelas nos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Ô, irmão Manuel, dá um pause ali para mim, filho. Pode pausar o vídeo aí para mim, por favor? Isso.